Estamos de volta para mais um vídeo, dando sequência a essa série de 5 aulas que a gente está fazendo sobre cálculo, num nível de profundidade realmente de aula, e não dos vídeos típicos do Tem Ciência, que são ali para te dar um gostinho de como a coisa funciona, mas em vídeos de 10, 12, 15 minutos não tem como a gente te dar mais profundidade, tá? Então as aulas, elas servem justamente para isso. E elas estão aqui, lembrando a você, porque em breve a gente vai ter a nossa oferta de Black Friday do Dominando o Cálculo, que é a melhor oportunidade da história para você entrar para o Dominando o Cálculo e aprender cálculo e pré-cálculo pelos porquês, entendendo a razão das coisas, vendo sentido nas ideias através de um método diferente de aprendizagem. Então, se você tem interesse nisso, já dá uma olhada no link da descrição antes mesmo de começar a aula, que é para você saber como que você vai fazer para poder aproveitar essa oferta de Black Friday que entra no ar a partir do dia 11 de novembro. Anota aí, 11 de novembro, mas não vai ficar no ar por muito tempo, Então, essa é a sua chance de entrar para o Dominando o Cálculo pagando o melhor preço da história. Bom, a aula de hoje é a terceira aula da série. A gente já fez uma aula sobre limites, depois uma aula sobre continuidade e agora a gente tem a aula sobre derivadas. Vocês vão perceber que as aulas elas vão ficando talvez mais fáceis com o tempo, porque realmente o conceito de limite é o conceito mais difícil de todos. Uma vez que você tenha superado esse conceito, você vai aprender sobre continuidade, mas você ainda não está ali tão à vontade com o conceito de limite, mas é mais uma oportunidade de você ver limite novamente num maior detalhe. Então, quando você entra na parte de derivada, você já tem essa experiência com limite, então a coisa vai ficando mais fácil, tá? Que a gente vai basear isso daqui muito nas ideias das aulas anteriores. Então, é imprescindível que você assista às aulas na ordem, tá? A gente vai deixar essas 5 aulas no ar por um certo tempo, mas depois elas vão ser retiradas do ar, beleza? Bom, vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai falar basicamente de 4 tópicos. O primeiro tópico é o problema das tangentes de Fermat, que remonta ali à origem da ideia de derivada. O segundo tópico é a própria derivada. A gente vai falar, vai definir o que é a derivada, vai interpretar a derivada e vai calcular também algumas derivadas na prática. Depois a gente vai falar do problema de máximos e mínimos, como que a gente faz para encontrar máximos e mínimos de funções, que é algo ligado à otimização e que é a principal aplicação das derivadas na prática, especialmente no cálculo de uma variável, tá? E no final, para ilustrar todo esse processo, a gente vai encontrar o vértice de uma parábola, A gente vai usar todo esse arsenal do cálculo para mostrar como é que a gente sabe que, de fato, o vértice da parábola é o ponto médio entre as suas raízes. Bom, vamos começar então? Primeiro, vamos lá falando sobre o problema da tangente, tá? E o problema de otimização do Fermat. O Fermat foi um cara que viveu ali no século XVII, e que tem grande importância tanto para a matemática quanto para a física. E apesar disso, o Fermat não era matemático de formação, nem físico de formação. Ele era um jurista, ele fazia matemática e física nas horas vagas, tá? Então, as ideias que ele trouxe para esse universo foram certamente muito mais impactantes do que as ideias que ele trouxe para o universo dos juristas. Então, ele é uma inspiração para muita gente aí que é entusiasta às vezes da matemática. Aliás, tem vários alunos no Dominando o Cálculo que não são matemáticos, que não são físicos, que não são engenheiros. Tem gente que está fazendo Dominando o Cálculo e é médico. Tem pessoas que têm essa pretensão de aprender mais a respeito de matemática, Então, elas acabam entrando também para o Dominando o Cálculo para começar a aprender cálculo, que é a base da matemática do ensino superior, tá? Bom, qual que era a questão aqui do Fermat que levou ele a começar a considerar a ideia realmente das derivadas, tá? Imagina aqui que a gente tem essa função que eu desenhei nesse gráfico aqui, e o objetivo que o Fermat tinha em mente era encontrar os pontos de máximo e de mínimo dessa função, ou seja, o seu maior valor e o seu menor valor, tá? Olhando aqui no gráfico, a gente vê que, vamos pintar aqui de vermelho, a gente vê que esse ponto aqui, mais ou menos, seria o máximo dessa função. Você vê que nenhum outro ponto da função ultrapassa esse daí, e esse aqui seria, pelo menos localmente, se você pensar nesse pedacinho aqui da função,
esse cara aqui seria um ponto de mínimo, tá? E qual que foi a ideia do Fermat? Para descobrir esses pontos de máximo e mínimo, ele apelou para uma intuição geométrica. E ele pensou no seguinte: uma maneira da gente dizer que esse cara aqui é o ponto de máximo é olhar, olha só a ideia do Fermat, é olhar o que acontece com a reta tangente a essa curva azul da função, conforme a gente se aproxima desse ponto onde a função assume um valor máximo e também do ponto onde a função assume um valor mínimo. Olha só o que vai acontecer. Imagine que essa reta vermelha aqui, ela é uma reta... Opa, veio muita coisa. Que ela é uma reta tangente, tá? Essa tangente, ó, conforme a gente vai se aproximando do ponto de máximo, ela vai deitando, ela vai ficando horizontal. No ponto de máximo mesmo, ela parece que fica perfeitamente horizontal. E depois disso, ela deixa de ser horizontal, vai continuando, vai continuando, vai continuando, até chegar no ponto de mínimo, onde aqui, ó, no ponto de mínimo, a tangente aparentemente volta a ser horizontal. E o Fermat percebeu isso, ele intuiu que de fato isso deveria acontecer sempre que você tivesse um ponto de máximo ou um ponto de mínimo na função. Portanto, ó, essa observação do Fermat fez o quê? Transformou o problema de encontrar máximos e mínimos de uma função no problema geométrico de calcular retas tangentes. Então ele trouxe geometria para dentro dessa jogada que aparentemente não teria nenhuma geometria. Apesar da gente ter introduzido isso aqui já graficamente, para você ter a intuição, esse problema de encontrar máximos e mínimos ele não depende de existir um gráfico na função. Por exemplo, se você tem ali uma empresa e você tem uma série de produtos, né, e você quer precificar cada produto de um jeito e tal, e encontrar um valor legal para esses produtos, você tem dados numéricos. E o seu objetivo é o quê? Maximizar o seu lucro. Então, procurar máximos e mínimos, por exemplo, você também poderia tentar minimizar despesas, enfim. Encontrar máximos e mínimos é um problema que transcende a coisa gráfica, né? E ele tem origens puramente algébricas. Então, essa transposição para o lado geométrico é muito interessante e foi o que permitiu que a gente conseguisse resolver de uma forma bem geral esse tipo de problema. E aí a pergunta agora é, como que a gente faz para calcular retas tangentes, tá? E aqui é um daqueles momentos que eu sempre gosto de enfatizar, né, que durante o estudo do cálculo, a gente está o tempo inteiro se apoiando em conteúdos do ensino médio ou até mesmo do ensino fundamental. Vamos chamar assim de matemática básica nesse sentido, tá? E que hoje em dia recebe o nome de pré-cálculo, que são justamente aqueles conteúdos chaves, né? Aquela parte, aquele corte da matemática básica que é imprescindível para você estudar o cálculo. E por que é pré-cálculo? Porque eles são estudados antes do cálculo. E normalmente num curso de cálculo, você não revisa essa parte, você pelo menos não entra a fundo nessa parte. Então você já supõe, você já pressupõe que o aluno já chega no cálculo com esse conhecimento. Só que a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, na maioria das vezes isso não acontece. Então é por isso que no Dominando o Cálculo a gente tem aí mais de 20 horas de aulas e um monte de exercícios também só sobre a parte de pré-cálculo, dividido em vários tópicos que são essenciais para você aprender cálculo direitinho. Então aqui a gente não tem tempo, né, de ficar revisando esses tópicos junto com você, muito menos aprofundando esses tópicos junto com você, mas quem adquiriu o Dominando o Cálculo vai ter acesso a isso de forma bem completa, tá? E lá no Dominando, né, em qualquer outro bom curso de pré-cálculo que você veja por aí, lembrando, obviamente, que o Dominando o Cálculo ele não é só um curso de pré-cálculo, ele também é um curso de cálculo, tá? Ele tem uma parte de pré-cálculo. Mas você, no material de pré-cálculo, você vai ver que qualquer reta ela pode ser parametrizada no plano cartesiano, ela pode ser descrita no plano cartesiano através de uma equação do tipo y igual a um certo m, que é uma constante, vezes a variável x, mais uma outra constante b. Beleza? Então, você determina uma reta conhecendo os valores de b e dessa constante m. Tá? E também no estudo ali de geometria analítica, né, que é algo que você faz no pré-cálculo também,
você sabe que esse B, ele é o ponto aonde? É o ponto onde a reta cruza aqui o eixo Y, né? E esse ponto, esse valor M aqui, ele tem relação com a inclinação dessa reta, né? Ele está relacionado ao chamado coeficiente angular da reta, que a gente calcula a partir de uma informação geométrica dessa reta, né? A partir de uma certa tangente que vai surgir conforme a gente for analisando. Bom, então a nossa missão é encontrar uma maneira de determinar esses coeficientes M e B que vão determinar a nossa reta tangente. Mas antes disso, geometricamente, como que a gente calcula, como que a gente encontra a reta tangente? Se você for pensar, por exemplo, em ir desenhando na mão, como é que você tem certeza que de fato você encontrou a reta tangente? Isso não parece uma tarefa muito simples de ser feita, né? Então, a maneira como a gente faz, inclusive geometricamente, é a maneira como a gente vai fazer ali, vamos dizer, também do ponto de vista algébrico, tá? Que é o seguinte, vamos imaginar que a nossa reta tangente, vamos fazer aqui assim e deslocar para cima. Vamos imaginar que essa aqui é a reta tangente. Eu vou botar até pontilhado para ela não ocupar tanto espaço. Uma ideia, que é a ideia geométrica por trás da origem da própria questão da derivada, é que para a gente chegar na reta tangente, o que a gente faz? A gente começa com uma reta secante. O que é uma reta secante? É uma reta que intercepta o gráfico da função em dois pontos diferentes. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e escolher, vamos dizer, um ponto X aqui, esse ponto X ele vai bater ali no gráfico mais ou menos aqui assim, que vai dar um valor f de x, que é mais ou menos aqui assim. Tá um pouco torto isso, nós vamos refazer aqui. Vai ser um ponto mais ou menos aqui assim, tá? Vamos botar tracejado para não ocupar tanto espaço. Bom, então, aqui foi onde bateu a minha f de x, tá? Isso aqui é um outro ponto. Então vamos imaginar, tá esse outro ponto aqui. Então, vamos considerar a reta secante entre esses dois pontos, que eu já marquei aqui, A reta secante, ela vai ser mais ou menos isso daqui assim, né? Vou fazer assim e abaixar um pouquinho ela, Tá mais ou menos isso aqui, mais ou menos aqui a gente vai ter essa reta secante que passa pelos pontos AF de A e XF de X. A minha missão é tentar encontrar a tangente, né? Essa tangente aqui que a gente fez de pontilhadinho vermelho, que é a tangente do gráfico da função no ponto de coordenada x igual a y igual a f de a. Tá? E a gente vai fazer isso aproximando através de retas secantes. Então a ideia, na verdade, é ir tomando valores de x cada vez mais próximos de a. E veja que se eu pegar, por exemplo, um valor aqui, um valor aqui assim, olha só onde que esse cara vai bater. Vai bater aqui, né? Vai bater mais ou menos aqui, que vai dar um f mais ou menos aqui. Descer um pouquinho, mais ou menos isso aqui, né? Mais ou menos isso aqui. E a reta secante que passa por esses dois pontos, vamos fazer de verde, ela já está batendo aqui, Seja, deve ser mais ou menos, tem que dar zoom para poder encaixar direitinho isso aqui. Mais ou menos aqui, Deu praticamente em cima. Vamos dar uma mudadinha aqui só para ilustrar um pouquinho melhor para você. Mais ou menos aqui assim, tá? Então vamos fazer aquele famoso desenho do ponto gordo, né, que é para esconder as imperfeições do desenho. Então vamos imaginar que esse cara aqui é o ponto que a gente marcou, né? Quando a gente fez o x se tornar mais próximo do A, do que estava antes. Então a gente caiu ali em cima. E aí a gente determinou essa reta aqui, essa reta verde, tá?
que é uma outra reta secante, só que agora com uma coordenada com um ponto x mais próximo um pouquinho de A. E aí você percebe o que aconteceu nessa jogada. Olha só. Originalmente, quando eu parti de um ponto x mais afastado, olha só a diferença da reta tangente para a minha reta secante. Era uma diferença maior. Só que agora, quando eu aproximei mais o x do A, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu peguei aqui um valor, uma reta, né? Eu produzi aqui uma reta secante que é mais próxima da nossa reta tangente. E a ideia é justamente essa, é que as retas secantes elas vão aproximando a reta tangente à medida em que o x tende a A. E aí, no limite, quando o x realmente tende a A no limite, então o que acontece? A própria reta secante se torna a reta tangente. Então essa é a ideia de reta tangente, né? A maneira como a gente define geometricamente a reta tangente é como um limite de reta secante, quando você pega dois pontos e esses pontos eles vão tendendo um para o outro, eles vão tendendo para o mesmo ponto, beleza? Então, ó, isso faz com que a gente tenha uma definição de derivada exatamente como um limite, tá? Então, o que é a derivada? A derivada, ela vai ser, quando a gente encontrar a nossa expressão aqui para tangente nesses termos aqui, a derivada vai ser exatamente o valor desse coeficiente m aqui. A derivada é, por definição, a inclinação da reta tangente. Então, a derivada ela vai ser obtida através de um processo de limite, porque a própria reta tangente é obtida através de um processo de limite de reta secante. Então, o que a gente tem que fazer agora, para entender o que é uma derivada, é expressar isso daí que a gente falou intuitivamente, geometricamente, agora de uma forma algébrica. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho um ponto x, né? E um ponto A, que é o ponto onde eu quero encontrar a minha reta tangente. E para encontrar a minha reta tangente, eu preciso considerar primeiro uma aproximação dela através de uma reta secante. Seria talvez assim, algo mais ou menos assim, né? Seria algo mais ou menos assim, tá? E essa reta secante, ela vai ter uma equação que vai ser alguma coisa do tipo y igual a mx mais b, certo? E o nosso objetivo, então, é encontrar quem que é o valor desse m aqui, que a gente vai chamar no limite, né? Quando essa reta secante for convergindo para uma reta tangente, a gente vai chamar esse coeficiente da inclinação de a derivada, beleza? Então, ó, o que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte, tá? Vamos dar um zoom aqui para as coisas ficarem mais claras, né? Repara que se eu continuar esse tracejado daqui, o que eu vou ter? Ele vai bater mais ou menos aqui e esse outro tracejado bate mais ou menos aqui. Então a gente tem aqui dentro um triângulo que é retângulo, né? Isso aqui, esse ângulo aqui é reto. E quais são os catetos desse triângulo? Vamos pintar ele para ficar mais claro. Quais que são os catetos desse triângulo retângulo? O cateto horizontal, ele é o quê? Ele é, ó, a diferença entre essas coordenadas, né? Ele é igual a x menos a, certo? E o cateto vertical, ele é a diferença entre essas coordenadas. Ele é igual, então, a f de x menos f de a. Beleza? Portanto, ó, o coeficiente m, né, que representa a inclinação da reta secante, quando a gente vê o estudo lá na geometria analítica, né, de como que a gente encontra o coeficiente de uma reta, a gente vê que é só você fazer o quê? Você quer fazer, na verdade, ó, a tangente desse ângulo aqui. Quando eu falo tangente aqui, eu estou falando da função trigonométrica de tangente, tá? E qual que é a tangente desse ângulo? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá? Então, ó, o coeficiente, a inclinação da reta secante é o que? É m igual a f de x menos f de a, que é o cateto oposto, dividido por x menos a, que é o cateto adjacente. Tá? Então, a inclinação da reta secante vai ser essa, vai ter essa expressão algébrica. Tá? E aí, quando eu passo para a derivada, o que eu vou fazer? Quando a gente passa para a derivada, né,
a gente vai fazer o quê, simplesmente? A gente vai fazer o x tender ao a. E isso vai fazer o quê? A nossa reta secante tender para a nossa reta tangente. E, portanto, a inclinação m, que tem essa expressão daqui, conforme o x tende a a, ela vai tender para o número que representa o coeficiente angular da própria reta tangente. Então, ó, a definição da derivada, né, que é exatamente a inclinação da reta tangente ao gráfico da função f no ponto A, vai ser o quê? A gente vai denotar isso daí como f' de A. Então, o m da reta tangente, a gente denota como f' de A. De A por quê? Porque é calculado no ponto A, né? É a reta tangente no ponto A. E isso daí, então, vai ser o quê? Vai ser o limite desses coeficientes da reta secante. Ou seja, vai ser o limite do x tendendo, quando o x tende a A, de f de x menos o f de A sobre o x menos A. Está aí, então, a expressão da derivada, né? E já a sua primeira interpretação, que é o quê? O coeficiente angular da reta tangente. Beleza? Então, ó, de posse dessa expressão para a derivada, a gente já consegue calcular a equação da própria reta tangente, certo? Então, imagina aqui, ó, que eu quero calcular a equação da tangente, que eu já representei aqui a tangente em vermelho, né? Essa aqui é a reta tangente, e eu quero calcular a reta tangente nesse ponto aqui, que é o ponto de coordenada x igual a x0, né? E y igual a f de y0. Então, ó, o que eu preciso fazer? Eu preciso expressar uma equação da reta, sabendo já que a inclinação dessa reta, o coeficiente angular dessa reta é a derivada no ponto x0. Então, como é que uma das maneiras, né, da gente encontrar uma equação da reta, né, é quando, por exemplo, eu conheço dois pontos dela, tá? Então aqui, ó, eu vou ter um ponto xy genérico, que é exatamente o ponto que eu quero expressar algebricamente para encontrar uma relação que esses caras têm que satisfazer. E o outro ponto que eu já conheço realmente é o ponto x0, f de x0. Esses dois pontos, eles têm que ser pontos da reta tangente, tá? Então, uma equação dessa reta seria o quê? Seria eu fazer y menos f de x0, que são os dois pontos, as duas coordenadas y da reta, né? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao coeficiente angular dessa reta, portanto, igual a f' de x0, vezes o quê? A diferença entre essas coordenadas aqui, ó, vezes x menos x0, tá? Pô, mas não entendi, de onde que você tirou isso? De onde que você tirou que isso daí é a equação da reta? Isso daí vem exatamente da parte de pré-cálculo de geometria analítica, né? Quando a gente começa ali a estudar o plano cartesiano, quando a gente começa a se ambientar com equações de retas, equações de parábolas, de círculos, enfim. Então, é mais um daqueles conteúdos que vem lá do ensino médio e que eu sei que acabam sendo aí uma pedra no sapato de muita gente na hora de estudar cálculo, né? Repara que várias das dúvidas que surgem durante o estudo do cálculo por parte dos alunos são perguntas, na verdade, de coisas que estão sendo utilizadas que ainda pertenciam ao pré-cálculo e os alunos expressam essa dúvida durante o estudo do cálculo, ou seja, havia lacunas na formação. Por isso que quem pega o Dominando Cálculo não tem esse problema, porque lá você vai suprir todas essas lacunas, né? Porque a lógica do curso ela foi elaborada da seguinte maneira: conforme eu ia fazendo a parte de cálculo, eu ia identificando tudo aquilo que era necessário, mas que era pré-cálculo, e ia colocando lá na parte pré-cálculo. Então, um lado da história conversa sempre com o outro. E o curso foi feito de maneira conjunta. O pré-cálculo foi feito junto com o cálculo, para que eu tivesse certeza que nada ia faltar para você. Beleza? Então, lembrando que vamos entrar aí em Black Friday em breve, né, a partir do dia 11 de novembro, e quem tiver interesse, dá uma olhada no link da descrição para não perder essa oportunidade de pegar o melhor preço da história no Dominando Cálculo. Mas vamos em frente. A partir dessa expressão, o que você conclui é que a reta tangente ela vai ter uma expressão y igual a f' de x0 vezes x menos x0 mais o f do x0. Beleza? Então essa daí vai ser a expressão da reta tangente. Esse é o nosso coeficiente que a gente chamou antes de m. E esse camaradinho aqui
juntamente com esse produto aqui, né, menos x0 vezes f' de x0, eles juntos vão formar o coeficiente que a gente chamou de b, beleza? Então, como exemplo, primeira aplicação dessa ideia, né, vamos calcular aí qual que é a equação da reta tangente da parábola, de gráfico de equação y igual a x2, no ponto x igual a 1. Tá? Nesse ponto x igual a 1, ó, o y também vai ser 1. Então já está aqui desenhado para você, é esse ponto aqui, e a gente quer encontrar então a equação dessa reta tangente. Tá? Então a primeira missão é o quê? Calcular a derivada do x ao quadrado. Tá? Como é que a gente calcula essa derivada? Então, ó, vamos chamar aqui vou chamar logo de f', né? f' de 1, que é a expressão da derivada no ponto x igual a 1, ela é o quê? Pela definição, ela é o limite da inclinação das retas secantes. Em outras palavras, é o limite quando o x tende a 1 de quê? De x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Tá? Exatamente essa expressão daqui, só que agora substituindo pelos valores corretos. Então, ó, o que está acontecendo aqui? Isso daqui é o quê? É a mesma coisa que o limite, quando x tende a 1, aqui em cima eu tenho uma diferença de quadrados, né? Porque 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Então, ó, eu posso usar um produto notável aqui, que é outro conteúdo de pré-cálculo que as pessoas esquecem quando chegam no ensino superior, ou então não aprenderam muito bem no ensino básico e acaba travando demais o seu caminho, tá? E aqui, a diferença de quadrados ela pode ser escrita como a diferença entre os números vezes a soma desses números, né? Então, isso é a mesma x ao quadrado menos 1 ao quadrado, é a mesma coisa que x menos 1 vezes x mais 1, beleza? E isso aqui você divide por x menos 1, tá? Como a gente está vendo o limite, quando a gente vê o limite, a gente não faz o x igual a 1 em nenhum momento. Então, ó, como x é diferente de 1, esse camarada aqui de baixo é diferente de 0, aqui de cima também a gente pode simplificar um pelo outro, tá? Então isso daí vai dar o quê? Vai dar o limite, quando x tende a 1, de x mais 1. E aí sim, aqui não tem problema nenhum, isso daqui é uma função contínua, né? X mais 1 é uma função contínua, então o limite vai ser exatamente a mesma coisa que substituir o x pelo 1, ou seja, isso daí vai dar 2, né? Então esse é o coeficiente angular dessa reta, né? Então a equação da reta, a equação da tangente, ela vai ser o quê? Ela vai ser y igual ao coeficiente 2, né? Vezes o quê? Vezes x menos 1, que é o ponto onde a gente quer calcular, mais a f de 1, que é o quê? Que é 1 ao quadrado, que é igual a 1. Tá? Então é igual a isso daí, ó. Se você quiser, 2x menos 1. Beleza? Então tá aí. A primeira reta tangente que a gente está encontrando, usando já a definição de derivada, né? E veja como que a gente precisou de duas coisas aqui, uma de cada aula passada, tá? Além, obviamente, do conteúdo do pré-cálculo, mas a gente usou a noção de continuidade para matar esse limite aqui no final e justamente usamos os limites até para calcular a derivada, né, a partir da definição. Então você veja que o conhecimento ele vai se empilhando no cálculo, né? Então é muito importante que se você caiu aqui se você caiu aqui de paraquedas, você volte nas aulas anteriores, porque sem elas você não tem como entender isso daqui, a menos que você já saiba de algum outro lugar aquele conteúdo. Mas se você nunca viu, não tem como você acompanhar a partir daqui. Você tem que voltar na aula 1 sobre limites, depois ir para a aula 2, continuidade, para poder chegar na aula 3 de derivadas. Beleza, vamos lá então. Agora a gente vai falar de uma outra interpretação da derivada. Até aqui a gente falou da derivada geometricamente. Ela é o coeficiente angular da reta tangente. Mas agora a gente vai ver uma outra interpretação da derivada que é também extremamente útil e é puramente algébrica. Exatamente a derivada como taxa de variação, tá? O que eu quero dizer com isso? Imagina que você tenha uma função y igual a f de x. É sempre f, né? E aí, ó, eu estou interessado em ver como que essa função varia. Eu estou interessado em ver a taxa de variação dessa função. O que é isso? Eu vou olhar então para duas coisas. Eu vou pegar dois pontos diferentes, né, do meu eixo horizontal, vou pegar um ponto x1 e um ponto x2,
e vou olhar o quê? Para duas coisas. A primeira coisa é a diferença entre eles, que eu vou chamar de delta x, x2 menos x1. E a segunda coisa é a diferença entre o valor da função nesses pontos, ou seja, o f do x2 menos o f do x1, certo? Isso aqui é o quê? É como que a variável independente variou, e isso aqui é como que a variável dependente variou. E o que eu quero saber? Eu quero saber a taxa de variação média, ou seja, eu quero saber o que é o ΔY dividido pelo ΔX. Então, ΔY sobre ΔX é simplesmente a taxa de variação média dessa função, beleza? Só que, para várias coisas na vida, inclusive na física, né, esse conceito é muito importante, a gente não está interessado apenas em ver variação média. A gente está interessado em ver, ou pelo menos dar sentido a algo que possa ser chamado de variação instantânea, tá? Então, ó, qual que é a ideia, então, que a gente quer para criar esse conceito de variação instantânea, né? Que se você for pensar, por exemplo, em velocidade, você tem a velocidade média e você tem também a velocidade instantânea, que é uma coisa que tem grande utilidade na prática, né? O velocímetro do seu carro ele vai mostrar uma velocidade que, teoricamente, é a velocidade naquele instante. Quando você é multado, por exemplo, através de um radar, né, através de um pardal, como a gente chama aqui no Rio de Janeiro, você precisa o quê? Você precisa medir a velocidade instantânea do carro quando ele passou na frente do radar. Então, velocidade instantânea é uma coisa que tem importância prática grande. Só que se você parar para pensar, como é que a gente calcula uma velocidade instantânea? Como é que a gente sabe que realmente naquele momento o carro estava se movendo àquela velocidade? Então, isso vem desse conceito de velocidade instantânea, que é uma aproximação, que é um limite de velocidades médias. A mesma lógica ali da tangente, que é uma aproximação feita a partir de retas secantes, a gente vai ter a velocidade instantânea como sendo uma aproximação a partir de velocidades médias. Tá? E conforme a diferença entre esses pontos x1 e x2 vai tendendo a zero, a gente obtém de fato a taxa instantânea de variação. Ou, se você quiser, a velocidade instantânea. Então vamos lá. A variação instantânea então vai ser o quê? Vai ser o limite quando o ΔX tende a zero, né? Ou seja, a diferença entre os pontos tende a zero, da variação média. Em outras palavras, né, é o limite quando o x2 tende ao x1 do f do x2 menos f do x1 sobre x2 menos x1. Certo? É uma expressão extremamente parecida com o que a gente viu antes, quando a gente definiu o que era uma derivada. Bom, então o primeiro exemplo de taxa de variação instantânea, eu já falei para você que é o exemplo da velocidade instantânea, tá? Então vamos ver na prática aqui como é que a gente calcula isso. Imagina que eu tenho aqui, ó, essa função, que é a função da posição de movimento de um corpo qualquer, tá? Então esse corpo está descrevendo essa função aqui, que tem esse gráfico, e a gente está interessado então em encontrar uma expressão para a velocidade instantânea desse corpo, tá? Para fazer isso, eu quero saber a velocidade instantânea no tempo t0. Então o que eu faço? Eu começo num tempo t1 e vou ver o quê? Ó? E vou ver a variação média entre os pontos t1 e t0. Lembrando que ela vai ser calculada de que forma, né? A gente vai pegar aqui, ó, isso aqui é um cateto, né? São dois catetos de um triângulo retângulo. Esse primeiro aqui, ó, o horizontal, é o quê? T1 menos T0, que a gente chamou o quê? De ΔT. E esse cateto vertical é o S de T1 menos o S de T0, que é igual ao quê? Que é igual ao ΔS, certo? Então, ó, a velocidade média entre os pontos T0 e T1 é o quê? É ΔS sobre ΔT, que você deve se lembrar aí da física lá do ensino médio, beleza? E a velocidade instantânea
vai ser o quê? Vai ser o limite quando esse ΔT tende a zero, quando o intervalo de tempo tende a zero, da velocidade média, ou seja, do ΔS sobre o ΔT. Certo? Abrindo esse negócio, né? É a mesma coisa que o limite quando T1 tende a T0 do que do S de T1 menos S de T0 sobre T1 menos T0, que é simplesmente a sua derivada, né? A derivada da função da posição no ponto T0. Tá? Então aqui a gente já vê, inclusive, que na física, toda vez que você tem uma função de posição em relação ao tempo, a derivada dessa função expressa a velocidade instantânea do objeto. Tá? Então, a função horária de posição, quando você deriva, você obtém a função de velocidade instantânea. Então, como a gente já adiantou para você, a derivada é uma taxa de variação instantânea. Né? Se você quiser pegar aquela expressão original que a gente deu para a derivada, era o que? F' de A é o limite, quando x tende a A, de f de x menos f de A sobre x menos A. Essa foi a expressão original que a gente colocou para a derivada. Tá? Só que eu posso reescrever isso fazendo o quê? Escrevendo como limite, quando ΔX tende a zero, ao invés de escrever x, eu vou escrever A mais ΔX. Tá? É A mais uma variaçãozinha. Tá? Então, ó, quando eu estou aqui no A, eu posso chegar aqui no x, esse x eu posso escrever como sendo o quê? Como sendo para o A, mais a distância do A para o x, ou seja, é A mais ΔX. Tranquilo? É isso que a gente vai fazer ali. Vamos apagar aqui. Ó. Isso aqui, então, é o limite, né, de f de A mais ΔX menos o f de A, divididos por ΔX mais A menos A. Né? A gente pode simplificar, cortar o A com A, e vai sobrar o quê? Vai sobrar exatamente o limite, quando ΔX tende a zero, de f de A mais ΔX menos o f de A sobre o ΔX. Se você quiser, né, você pode expressar como limite quando ΔX tende a zero, a gente vai chamar o numerador de ΔY e o denominador mantém como ΔX. Então, você tem aí uma expressão que mostra, né, que a gente chegou aqui na taxa de variação instantânea partindo da definição da derivada. Então, essas coisas elas são realmente equivalentes. Tá? Bom, pela primeira vez nesse curso, né, a gente vai falar no nome do Leibniz. Né? Você já deve ter ouvido a história de que o cálculo foi inventado por Newton e Leibniz, mas você deve ter percebido que até aqui a gente não falou no nome nem do Newton nem do Leibniz. Então vou falar aqui agora no nome do Leibniz. Tá? Primeiro que essa história de que eles inventaram o cálculo é balela. Eles tiveram uma participação muito importante, mas a gente nem chegou ainda no ponto onde eles tiveram participação. Tá? Então a gente já falou de limite, continuidade, derivada, e ainda não tocamos no nome deles. Mas vamos tocar agora no nome do Leibniz, porque o grande mérito do Leibniz, né, um dos grandes méritos do Leibniz para o estudo do cálculo, e na verdade para o estudo da matemática de um modo geral, é que ele tinha uma notação muito boa para as coisas. Tá? Então a gente usa até hoje a notação do Leibniz para derivadas. A notação do Newton para derivada é uma coisa que a gente não usa muito. Você ainda vê um pouco na física e tal, mas fora dali você não vê ninguém usando, porque não era uma notação muito boa. Mas a do Leibniz é muito boa. Inclusive, filosoficamente, ela tem um significado legal. Né? O Leibniz, ele denotava a derivada da seguinte maneira. Ele fazia dy sobre dx. Ou, se você quiser, né, quando o y é uma função f de x, ele poderia escrever também df dx, né, um dzinho minúsculo. Tá? E qual que é a motivação disso? Na época do Leibniz, não existia essa figura do limite, tá? Mas a gente pode traduzir o sentimento dele para o conceito de limite. É como se ele estivesse partindo de uma notação que a gente usou ali de variação média, e quando ele troca o delta pelo d, ele está fazendo o quê?
um processo de limite. Tá? Então a notação do Leibniz deixa bem escancarada que a derivada é uma taxa de variação instantânea, né? Porque a ideia de trocar o delta pelo d é justamente para simbolizar que você está considerando um limite. Tá? Na época do Leibniz ele dizia que ele estava considerando um infinitésimo, que é uma coisa que não havia uma definição na época rigorosa do que era um infinitésimo e assim permaneceu durante muito tempo. Foi só recentemente, no século XX, que encontraram uma definição boa de infinitésimo, uma coisa que era matematicamente consistente, tá? Mas que normalmente não é ensinada nos cursos de cálculo. Até porque para você entender o infinitésimo, você precisa de muito mais bagagem. Embora usar infinitésimo seja fácil, entender infinitésimos é difícil. É mais fácil entender limite, embora muita gente ache limite difícil, mas ele é mais elementar do que os infinitésimos. Então é por isso que até hoje o cálculo ainda é ensinado, a análise ainda é ensinada através de limite. Mas enfim, essa notação do Leibniz, então, ela é para simbolizar na nossa linguagem moderna, para simbolizar que houve uma passagem ao limite da taxa média de variação. Tá? Então a gente tem uma taxa instantânea de variação e para simbolizar isso, o Leibniz usa esse dy sobre dx, que é algo que você vai ver muito aí na sua vida ao longo do estudo do cálculo. Né? Um cara aí do século 17/18, com uma notação que é usada até os dias de hoje. Beleza. Bom, até aqui a gente falou de derivada como coeficiente da reta tangente, derivada como taxa de variação instantânea, ou seja, a gente falou de derivada como sendo um número. Mas aqui a gente vai estar interessado também na derivada como sendo uma função. E como é que é isso, né? Simplesmente, se eu chegar aqui e olhar o que acontece nesse ponto x1, a gente tem o quê? A gente tem uma reta tangente a esse ponto x1. Portanto, a gente tem uma certa derivada. Vamos botar aqui em cima. Uma certa derivada que está associada a essa reta tangente. Só que se eu mudar de ponto, for para o ponto x2, eu tenho outra reta tangente, portanto, eu tenho uma outra derivada associada a essa reta tangente, associada a esse ponto. Ou seja, ver a derivada como função é justamente acompanhar o que acontece com esses coeficientes de inclinação das tangentes à medida em que o x varia. Ou seja, aqui eu saí do x1 e fui para o x2. Então, a gente pode simplesmente olhar para a derivada como uma função que depende do x, f' de x. E aí a definição é o quê? É simplesmente, né, olhar para a derivada no x, ou se você quiser escrever como limite, olhar para o limite de f de x mais um certo h menos f de x sobre h quando esse h tende a zero. Tá? Então, essa é a expressão de antes, né? Quando a gente escrevia... antes a gente escrevia como? A gente botava um a aqui, né? E agora o que eu estou dizendo para você? Tinha um a aqui também. O que eu estou dizendo para você? Vamos fazer esse a variar. E aí, toda vez que a gente faz uma coisa variar, normalmente a gente diz que essa coisa se chama x, tá? Então, é mais usual você ver realmente escrito como f' de x, beleza? Então, mas isso aí daí é para simbolizar que a gente, de fato, está enxergando agora, por que não, a derivada também como uma função. Bom, a partir daí, a gente tem uma introduçãozinha aqui de terminologia, né? A gente vai dizer que a função f, ela é derivável num certo intervalo i, tá? Um intervalo normalmente aberto, se essa função derivada, né, a f' de x, existir para todo x no intervalo. Beleza? Então, é isso que quer dizer uma função ser derivável, ou se você preferir, uma função ser diferenciável. Tanto faz o nome, eles vão significar aqui a mesma coisa. Bom, o que a gente vai fazer agora, né? Vamos calcular aqui algumas derivadas a partir dessa definição, tá? Vamos começar com a derivada mais fácil de todas, derivada da função constante. Então, eu tenho aqui uma função constante, que é y igual a c, tá? Que é uma reta horizontal. E aí, antes da gente sair fazendo conta, vamos pensar uma coisa, né? A derivada, em cada ponto, ela está associada à reta tangente naquele ponto. Só que aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma reta. Eu já estou com uma reta em mãos. O que você acha que vai ser a reta tangente a esse ponto aqui, por exemplo,
a um ponto qualquer aqui, qual que você acha que vai ser a reta tangente? A própria reta, certo? Como é a própria reta, a equação da reta tangente vai ser simplesmente y igual a uma constante, y igual a c. Ou seja, em particular, é uma reta que não tem inclinação, a inclinação dela é zero. E como a derivada mede a inclinação, o esperado é o quê? É que a derivada de uma função constante seja zero. Mas, se você é daqueles que duvidam, vamos fazer essa conta, né? Então, ó, f' de x é o quê? É o limite, quando o h tende a zero, de quê? De f de x mais h, só que a f de x, ela é constante, né? Então, f de x mais h vai ser o quê? Vai ser igual a c, menos o f de x, que é igual ao quê? Que é igual a c também. Isso tudo dividido por h. Então, aqui em cima fica zero. O numerador é sempre zero. Então, quando eu estou dividindo zero por qualquer coisa diferente de zero, continua dando zero. Então, no limite, vai ser zero também. Tá? Então, isso aqui ó, vai ser igual a zero. Beleza? Então, toda vez que eu tiver uma função constante, o que eu vou ter? A derivada dela vai ser zero. A reta tangente é a própria reta, que é horizontal. Certo? Bom, seguindo no mesmo espírito, vamos calcular aqui a derivada de uma reta genérica, tá? Então, essa reta ela vai ter uma equação do tipo f de x igual a ax mais b. E o mesmo raciocínio geométrico de antes, né? O que você acha que vai ser a tangente nesse ponto aqui? A tangente de uma reta é a própria reta. Não tem como ser outra coisa diferente disso. Então, o que eu vou esperar? Eu vou esperar que a reta tangente seja a mesma reta, né? Portanto, a derivada tem que ser esse coeficiente a aqui, certo? Então, isso daí é o que a gente espera, tá? Então, vamos ver na prática se de fato é isso daí, ó. Vamos calcular f' de x. Vai ser o quê? Vai ser o limite, quando o h tende a zero, de quem? De f de x mais h, ou seja, a vezes x mais h mais b, menos a f de x, que é ax mais b. Isso aqui, dividido por h, certo? Então, ó, repara aqui. O que vai acontecer aqui? Ó? Esse b aqui vai morrer com esse b, tá? Tem um sinal de menos aqui na frente. E esse ax aqui vai morrer com esse ax aqui, porque também tem um sinal de menos, tá? Então, ó, já sei que esses caras morrem. Vai sobrar o quê? Vai sobrar o limite, quando h tende a zero, de AH sobre H. Só que eu também posso cortar o H com H. Ou seja, vai dar simplesmente o A. Certo? Como a gente esperava, né? Então, ó, o coeficiente da reta tangente vai ser o próprio coeficiente da reta, já que a tangente a uma reta é a própria reta. Nenhuma surpresa aqui. Então, toda vez que você tiver uma reta, o que vai acontecer? A derivada vai ser uma função constante, que é o próprio coeficiente dessa reta, o coeficiente angular dessa reta. Beleza? Bom, vamos para um exemplo um pouco mais emocionante e um exemplo muito importante, tá? Apesar de ser simples, que é o seguinte, ó, a função módulo. Função módulo é o quê? É a função valor absoluto, né? Você pega um número e ignora o sinal, esse é o valor da função. Então, ó, o que acontece aqui? A função módulo, ela não é derivável no ponto x igual a zero, tá? A função módulo, ela não tem derivada aqui, ó. Certo? E por que ela não tem derivada aqui? Se ela é a união de duas retas, né? Você tem uma reta aqui e você tem outra reta aqui. Por que ela não é derivável no ponto de encontro dessas retas, né? No ponto x igual a zero? Bom, pelo seguinte, ó, à esquerda do zero, por valores menores do que zero, né? Vamos imaginar valores que estão se aproximando do zero pela esquerda, essa reta aqui é a componente da função módulo, tá? E a gente acabou de ver que a derivada, que a tangente a uma reta é a própria reta, tá? Então, ó, em particular, a gente vê que o coeficiente angular da tangente à esquerda do zero
é igual a menos 1. E por quê? Porque esse pedacinho de reta aqui, qual que é a equação dele? A equação é y igual a menos x. Essa é a equação dessa reta à esquerda do zero. Só que quando a gente passa para a direita do zero, o que acontece? A reta é essa daqui, essa reta verde. E essa reta verde ela tem a equação y igual a x. O coeficiente angular dessa reta é 1, positivo, tá? Então, ó, repara que se eu me aproximar, se eu fizer retas secantes, se eu fizer retas secantes à direita do zero, eu estou então ó, neste universo aqui, à direita do zero, todas elas vão ter inclinação igual a 1. Então o limite das retas secantes, quando eu venho pela direita do zero, é igual a 1. Só que pela esquerda do zero, o limite é outro, né? Porque todas as retas secantes à esquerda do zero têm coeficiente de inclinação menos 1. Então o limite também vai ser menos 1. Ou seja, o limite à direita é diferente do limite à esquerda. Portanto, não existe limite quando o ponto tende a zero. Tá? Então não existe, portanto, a derivada. A derivada é um limite, só que quando o limite à direita é diferente do limite à esquerda, é porque o limite no ponto não existe. Beleza? Então é por isso que uma função que tem um bico como essa daqui, ela não é derivável. Bom, vamos considerar agora outro exemplo bastante simples, que é o exemplo da derivada da parábola, tá? Que é um exemplo assim muito importante. Então, ó, como é que a gente calcula a derivada da parábola, né? Agora a gente não tem mais a geometria para ajudar a gente de maneira mais óbvia, né? Então vamos ter que fazer realmente na marra a partir da definição de derivada, né? Então, ó, f' de x é o quê? É o limite, quando h tende a zero, de x mais h ao quadrado menos x ao quadrado sobre h, certo? E aí você pode fazer, por exemplo, abrindo esse x mais h ao quadrado, e aí vai ficar x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado, e sobrou ali o menos x ao quadrado, isso tudo dividido por h. Aqui, ó, x ao quadrado morre com esse x ao quadrado, e você tem h aqui, tem um h ao quadrado e tem um h aqui embaixo. Eu posso cortar então todos esses h's e vai sobrar o quê? Cortei o quadrado aqui, vai sobrar então o limite, quando h tende a zero, de 2x mais h. E esse limite então é igual ao quê? Igual a 2x simplesmente. Então essa aqui é a expressão da derivada da parábola. X igual ao quadrado, a derivada vai ser y igual a 2x. E aí, para finalizar essa parte de cálculo de derivadas, né, pegando derivadas assim bem elementares e bem simples, vamos calcular a derivada da raiz quadrada, tá? A função raiz quadrada que está definida ali para valores de x maiores que zero. Bom, vamos lá. F' de x vai ser o quê? Vai ser o limite, também a gente repete a definição, quando h tende a zero, da raiz de x mais h menos a raiz de x sobre h. E aí, ó, a gente está numa situação em que a gente tem uma diferença de raízes, né? E eu não gosto, e você também não deveria gostar, de diferença de raízes. A gente tem que se livrar disso. Como é que a gente faz para se livrar disso? A gente usa produtos notáveis. A gente faz aqui, ó, vamos repetir a expressão e vamos fazer essa diferença de raízes virar uma diferença de não raízes, né? A diferença dos próprios números. Ou seja, vamos produzir uma diferença de quadrados, já que o quadrado de uma raiz é o próprio número, tá? E a gente faz isso lembrando dos produtos notáveis, que é outro conteúdo que você vê no pré-cálculo, né? E obviamente está lá para você direitinho no Dominando o Cálculo. É o seguinte, você vai multiplicar pela soma desses caras, né? Você vai multiplicar pela soma, porque isso vai produzir o quadrado da diferença. Então, ó, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que isso daí vai ser igual ao limite, quando h tende a zero,
vai ficar aqui a diferença dos quadrados, né? Então vai ficar x mais h menos o x dividido por h vezes x mais h, raiz, mais raiz de x, né? Tem um parêntese aqui. Ó. Bom, esse x morre com esse x, vai sobrar h, tem h aqui também, eu posso também cortar um h com o outro. Vai sobrar simplesmente o limite, quando h tende a zero, de 1 sobre a raiz de x mais h mais a raiz de x. E aí, ó, o que acontece, né? Eu tenho aqui um quociente, só que o denominador, qual que é o limite disso quando h tende a zero? É raiz de x mais raiz de x, ou seja, 2 raiz de x. Como esse limite é diferente de zero, porque eu estou supondo que o x é positivo, né? Então eu posso realmente passar o limite para dentro e concluir que o valor final disso daí vai ser o quê? Vai ser 1 sobre o limite disso, que a gente já sabe que é 2 raiz de x, né? Então o resultado vai dar 1 sobre 2 raiz de x. Beleza? Lembrando aqui sempre, né, que o x ele é diferente de zero, tá? Então tá aí calculado para você qual que é a expressão da derivada da função raiz quadrada, né? Você vê que a raiz desceu e apareceu aqui 2, beleza? Então, fizemos aí mais uma conta com derivadas. Então, assim, quando a gente vai fazendo essas coisas pela primeira vez, né, a descoberta disso daí é legal, né? Porque se você tiver a iniciativa de pausar o vídeo antes de eu começar a fazer e tentar por você mesmo, e aí você vê, caramba, as coisas estão fluindo, tá? Eu estou acertando, e depois você dá o play e vê que conferiu com o que eu fiz, é muito legal, assim, é uma coisa bem gostosa. Apesar dessas coisas aqui serem realmente o iniciozinho do cálculo, é legal a gente aprender. E, aliás, o que eu acabei de falar para você, né, de você ter uma postura mais ativa nos estudos, é fundamental para você mandar bem em qualquer matéria, especialmente matérias ligadas à matemática, tá? Então, tenta sempre transformar a coisa numa experiência mais ativa. Você tem que ter sempre essa postura de sentar aqui para ver uma aula, usando papel e caneta, não tendo medo de apertar o botão de pausar, o botão de voltar, porque se for novidade para você, é muita informação, é muita coisa, dificilmente você vai digerir isso aqui de uma vez só, e é importante que quanto mais você transformar a experiência em algo ativo, em algo do qual você participe ativamente, melhor vai ser o seu aprendizado, maior vai ser o proveito que você vai tirar disso aqui, não só dessas aulas, mas de qualquer outra aula, mesmo que você entre por Dominando Cálculo e você tenha lá 1 tonelada de aulas, você vai ter uma experiência melhor assistindo as aulas de forma ativa e, obviamente, fazendo os exercícios, porque a única maneira de você aprender matemática é através dos exercícios, né? E é por isso que também que no Dominando Cálculo eu tive a preocupação de colocar todos os exercícios com resposta completa passo a passo, tá? Porque eu quero que você tente, mas eu quero que você tenha ali uma maneira de checar se você está fazendo correto ou não, ou até mesmo de ver uma outra maneira de fazer, porque às vezes você acertou, mas usou uma forma muito complicada, ou até mesmo você pode se vangloriar de ter encontrado uma forma mais simples do que aquela que eu coloquei ali no exercício como resposta, beleza? Então, essa é a maneira como você vai aprender melhor, é transformando o seu estudo em algo mais ativo, tá? Então, ó, vamos lá, vamos em frente, vamos para mais uma interpretação da derivada, que é, nesse caso aqui, uma interpretação não apenas da derivada, né, mas é trazer para o jogo um elemento novo, que é a ideia de aproximação linear. Você vai ver que não é tão novo assim, porque a aproximação linear é o quê? É aproximar a função através de uma reta. E a reta que a gente vai escolher para fazer essa aproximação é exatamente a reta tangente. Então, ó, a gente vai ver aqui agora a presença da geometria, só que agora num contexto de aproximação, né, que é algo que vai ser útil, por exemplo, na computação, ou até mesmo em aplicações à física, à engenharia. Aproximar coisas por retas é algo muito comum e muito útil também. Então vamos lá, qual que é a ideia aqui? Ó? Eu fiz aqui para você, né, o gráfico de uma função f, e eu localizei um ponto x0, que a gente vai dar um zoom aqui desse lado, né? E de vermelho a gente tem a reta tangente ao gráfico da função nesse ponto, tá? E o que acontece? Qual que é a ideia aqui? Quando você dá o zoom num retangulinho bem pequenininho ali ao redor do ponto x0, olha só o que acontece. Ó. Repara que
a diferença entre a função que está em azul e a reta tangente, ela é bem pequenininha. Se a gente tivesse pego um ponto mais perto ainda do ponto x0, vamos supor, se a gente olhar só para essa parte aqui que está em amarelo, a coisa é mais próxima ainda. Então a função, conforme a gente vai dando zoom, ela vai se confundindo com a própria reta tangente. A reta tangente ela vai aproximando a função. E a gente fala, como ela é uma reta, né, a gente chama essa aproximação de uma aproximação linear. Então aproximar a função de forma linear é apenas aproximar a função através da sua reta tangente. Então, ó, vamos ver aqui algebricamente, né? Qual que é a expressão da reta tangente à função f no ponto x0? A gente pode expressar isso fazendo y menos f de x0 igual a f' de x0 vezes x menos x0, né? Que dá para a gente, então, a equação y igual a f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0. Então essa aí é a expressão da reta tangente, que a gente já tinha visto antes. E aí nesse gráfico aqui, ó, eu tenho novamente aqui uma função e uma reta tangente num certo ponto, beleza? Então o que vai acontecer? Primeira coisa, como ela é a reta tangente, ela tem essa expressão, né? Y igual a f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0, tá? Imagina que eu estou aqui num outro ponto, a uma certa distância h do ponto x0. Estou no ponto x0 mais h. Vamos subir aqui uma vertical nesse ponto. Seria mais ou menos aqui. Vamos botar ela pontilhada para ficar bonitinha. O que a gente tem aqui? Ó? Repara aqui. Vamos supor que eu conheça o valor da função no ponto x0 e eu quero estimar o valor da função no ponto x0 mais h, que seria esse ponto aqui. E para fazer essa estimativa, eu vou aproximar a função pela reta, ou seja, eu vou considerar esse cara aqui, na verdade, como uma aproximação da função, certo? E quem que é esse ponto aqui? Ó? Esse ponto é um ponto da reta tangente. Então, ó, ele tem uma coordenada y, que é o quê? Que é o f do x0 mais f' de x0 vezes a diferença x0 mais h menos x0, ou seja, vezes h. Certo? Então, essa daqui é a expressão para esse ponto. Beleza. Legal. Esse cara aqui de azul, esse cara aqui em azul é o quê? Vamos botar ele de rosa também. Esse cara aqui em rosa é o quê? É o próprio ponto y igual a f de x0 mais h, porque é o valor da função de fato no ponto, tá? Aqui em cima eu tenho uma aproximação, aqui embaixo eu tenho de fato o valor correto da função. E repara que tem um gap entre essas duas coisas, né? Tem um erro entre essas duas coisas, né? Que é a medida desse segmento aqui. Ele simboliza o erro que eu estou cometendo. A gente vai chamar esse erro de epsilon de h, ele depende do h, né? À medida em que o meu x ele vai se aproximando, o meu x0 mais h vai se aproximando do x0, ou seja, à medida em que o h vai tendendo a zero, o que vai acontecendo com o erro? Ele vai, ó, ficando cada vez menor, ele vai diminuindo, certo? Bom, então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem que essa expressão, ela é o quê? Ela é uma aproximação linear para o valor da minha função, certo? E qual que é o erro que a gente está cometendo, né? Qual que é o valor desse epsilon de h aqui? Ó? Vamos calcular ele. Ó. Bom, esse epsilon de h, ele é o quê, né? Ele é igual ao valor da função menos o valor que eu estou colocando ali. Então, ó, o módulo dele, né? Porque poderia ser um erro positivo ou negativo, mas eu estou interessado em ver o valor absoluto desse cara, tá? Então, o valor absoluto dele
vai ser o quê? Nesse desenho aqui, né, a reta tangente ficou por cima, né? Então vamos colocar esse camarada ali. Então, ó, o módulo dele é a mesma coisa que pegar o valor da função de fato e diminuir do que a gente usou como aproximação, que foi o quê? Que é o f de x0 mais f' de x0 vezes h, certo? Posso me livrar desse colchete aqui, passar o menos para dentro, certo? Então, em módulo é isso daqui. Em módulo é isso daqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou botar o h em evidência, tá? Quando eu boto o h em evidência, como não tem um h multiplicando aqui, eu vou ter que dividir por h, tá? Então eu vou fazer, ó, f de x0 mais h menos f de x0, vou dividir pelo h, e do outro lado fica menos f' x0, e o h veio aqui para fora. Beleza? Ah, mas para mim pareceu mágica e tal, tem muita gente que tem dificuldade nessa hora e é mais um reforço que eu faço para você estudar pré-cálculo, para você revisar a sua matemática básica, né? Veja como que é recorrente esses momentos em que você tem essa sensação de que as coisas parecem mágica, mas na verdade é porque você tem lacunas na sua formação. E o quanto antes você corrigir essas lacunas, melhor. Por isso que lá no Dominando Cálculo você já pode fazer isso, né? Então você vai começar a estudar cálculo, antes mesmo de entrar no cálculo, corrigindo essas lacunas, para você deixar de se atrapalhar com isso durante o resto dos seus estudos, tá? É uma coisa que vai servir não só para o cálculo, mas para toda a matemática que você vai ver dali para frente pelo resto da vida, tá? Bom, vamos lá. Vamos concluir então que esse camarada daqui, ó, se eu dividir pelo módulo do erro, né? Módulo do erro não, pelo módulo da perturbação que eu fiz em torno do ponto x0, o que vai acontecer? Ó? O módulo do erro dividido pela perturbação, que é uma coisa que a gente pode chamar de erro relativo, né? Porque aqui em cima eu tenho o valor absoluto do erro, mas aqui embaixo eu estou dividindo pela distância aqui em relação ao meu ponto de interesse. Então, esse quociente aqui a gente pode chamar de erro relativo, tá? O erro relativo que você está cometendo vai ser o quê? f de x0 mais h menos f de x0 sobre h menos o valor da derivada, f' de x0. E aí, pela definição da derivada, o que é a derivada? A derivada não é o limite desse cara quando o h tende a zero? Só que a derivada está aqui. Então, quando o h tender a zero, o que vai acontecer com essa diferença? Quando o h tende a zero? Ela vai tender a zero também. Então, olha só que interessante, né? A aproximação linear que a gente fez usando a tangente, ela tem uma propriedade de que o erro relativo tende a zero à medida em que a gente se aproxima do ponto. Não é simplesmente dizer que o erro tende a zero. É mais do que isso. O erro relativo tende a zero. Isso é mais forte do que dizer que o erro tende a zero, certo? Porque se eu aproximasse por qualquer outra reta, se eu pusesse uma reta assim, por exemplo, o erro seria maior, certo? Só que conforme eu me aproximo do ponto de interesse, o erro também vai tendendo a zero. Por quê? Porque o ponto de interesse que está aqui, ó, ele é um ponto da reta. Então a diferença desse ponto da reta para o ponto da função é zero. Então, conforme eu vou me aproximando cada vez mais do ponto de interesse, o erro sempre vai para zero. Só que, com a reta tangente, o erro relativo também vai para zero. Quando eu divido esse erro que eu estou cometendo de forma absoluta pelo deslocamento, pela distância que eu tenho em relação ao x0, eu vejo que no caso específico da reta tangente, essa diferença, esse erro relativo vai para zero. E a reta tangente é a única reta que satisfaz isso. Aliás, é um exercício legal você provar isso, né? Você fazer essa conta. A gente faz essa conta lá no Dominando Cálculo. Eu não vou fazer aqui porque ocuparia mais tempo, né? Essa aula vai ser uma aula longa, provavelmente vai ser a aula mais longa de todas as 5, mas é verdade que a melhor aproximação linear de uma função é exatamente pela reta tangente. E por quê? Porque a reta tangente é a única que faz com que esse erro relativo vá para zero à medida em que o h vai para zero. Com as outras retas isso não vai acontecer. Beleza?
Então a gente tem aí a ideia de aproximação linear, né? A aproximação linear da função f no ponto x0 é o quê? É fazer simplesmente, dizer simplesmente, né, que f de x0 mais h é aproximadamente f de x0 mais f' de x0 vezes h, tá? E a razão disso é exatamente por causa dessa aproximação da reta tangente, né? E a gente tem, no final das contas, né, o quê? Que o f do x0 mais h, ele é igual ao quê? Vou voltar aqui nesse desenho. O que é o f de x0 mais h? É esse camarada, né? Menos, vamos retirar aqui o erro dele, certo? Então, ó, a gente pode dizer o quê? Que f de x0 mais h é igual ao quê? É igual a f de x0 mais f' de x0 vezes h menos esse erro. Tá? Você sempre pode escolher essa função erro para que, ao invés de subtrair aqui, você some, tá? Só você mudar o sinal aqui dentro. É mais usual você ver nesse formato aqui como soma, beleza? Então, ó, é basicamente dizer que esse erro aí é o que falta aqui para você chegar até aqui, tá? E nos casos em que isso daqui superar, é o que você tem que tirar daqui para chegar até aqui, beleza? Então, essa daí é a razão pela qual a gente está usando, a gente está definindo, né, a aproximação linear dessa forma. Por quê? Porque a gente tem o quê? Que o erro relativo, né, o limite quando h tende a zero dessa expressão aqui, ela é o quê? Ela é igual a zero. Tá? Isso, como eu falei, caracteriza a reta tangente como sendo a melhor aproximação linear para a função, porque ela é a única que tem essa propriedade de que o erro relativo vai tendendo a zero à medida em que os pontos eles vão convergindo um para o outro. Na nossa primeira aula, né, a aula sobre limites, eu falei para você numa famosa aproximação que a gente usa muito na física e na engenharia, que é aproximar o valor do seno de um ângulo pequeno pelo próprio valor do ângulo em radianos. E na época lá, eu dei para você uma justificativa falando que isso daí era uma consequência do fato de que o limite de seno de x sobre x, ou de seno de θ sobre θ, é igual a 1 quando θ tende a zero. Só que se a gente trouxer isso para a linguagem que a gente introduziu agora, né, a linguagem de aproximação linear, a gente tem uma outra maneira de enxergar esse fato, que é o seguinte, ó. Vamos fazer então a aproximação linear da função seno ao redor do ponto θ igual a zero. Para isso a gente precisa o quê? Primeira coisa a fazer é calcular o valor da derivada no zero, tá? E essa derivada vai ser o quê? Vai ser o limite, quando h tende a zero, de quem? Do seno de h, menos o seno de zero, que é zero, divididos por h. E esse limite aqui, que foi um dos limites fundamentais que a gente viu na primeira aula dessa série de 5 aulas, é o quê? É igual a 1, tá? Olha aí mais uma vez os conteúdos anteriores fazendo a diferença no momento posterior. Então, ó, o que a gente tem? A gente tem que o seno de θ, usando aquela expressão daqui, né? Essa expressão daqui, ele tem que ser igual ao quê? Ele tem que ser igual ao seno no zero, que é zero, então não vou nem escrever, mais a derivada do seno no ponto zero, vezes o θ, mais um erro que vai depender aí desse θ, né? O θ aqui está fazendo o papel do h antes. Então a gente já viu que esse cara é igual a 1, né? Então isso daqui vai ficar o quê? Vai ficar igual a θ mais epsilon de θ. Beleza? E aqui, ó, olha só o que está acontecendo, né? O epsilon de θ sobre θ é igual ao quê? É igual ao seno de θ menos o θ, né? Sobre o próprio θ, ou seja, isso aqui dá seno de θ sobre θ menos 1. E quando o θ tende a zero, de novo ali pelo limite fundamental, esse cara aqui tende a 1, então isso tudo aqui, quando o θ tende a zero, tende também a zero. Então tá aí, ó, essa aproximação que você faz, né, dizendo que o seno de θ
é aproximadamente igual a θ para θ pequeno, ela se fundamenta na ideia de aproximação linear, porque de fato a gente está usando aqui uma aproximação na qual o erro cometido ele satisfaz o quê? Que o erro relativo tende a zero. Então, de fato, a gente já estava usando a melhor aproximação linear, só que agora a gente colocou isso na linguagem aqui das derivadas, beleza? Então você vê aí como que uma coisa que você talvez possa não ter entendido melhor quando a gente falou sobre limite apenas, ou não tenha ficado satisfeito com aquela explicação, agora você tem um outro olhar, um olhar mais completo, já com mais bagagem, para você dizer assim, não, realmente, aquela aproximação é boa porque ela é a melhor aproximação linear possível para a função seno ao redor do ponto zero. Beleza? Então veja assim como é que essas peças elas vão se encaixando, né? Isso boa parte da beleza da matemática vem daí, né? Naquele momento que a gente vê os encaixes acontecendo. É uma boa satisfação que a gente tira disso, é muito bacana. Bom, vamos trazer aqui agora aplicações da derivada, na verdade, aplicação da derivada, né? Porque a gente quer mostrar aqui uma noçãozinha de para que as derivadas servem. E agora então vamos fazer o cálculo de máximos e mínimos, tá? Como que a derivada ajuda a gente a resolver aquele problema do Fermat, problema das tangentes, né? Que ele traduziu como problema das tangentes, mas o objetivo dele era encontrar valores de máximo e de mínimo. Bom, vamos introduzir aqui um pouco de terminologia, tá? O que acontece? Imagina que você tem aí essa função, ela está definida nesse intervalo fechado, verde, né, que eu coloquei aqui, e vamos pensar no seguinte, tá? Eu vou introduzir para você aqui dois conceitos, o conceito de extremo absoluto e o de extremo relativo, tá? Como é que é isso? Bom, o extremo absoluto, ele é o quê? No caso ele é um máximo e ele é um mínimo, né? Então você tem o extremo para ser máximo e o extremo para ser mínimo. Então o máximo absoluto é aquele ponto no qual a função assume o seu maior valor dentro de todo o seu domínio. Tá? No caso aqui, como o domínio ele é limitado, né? Vai ser o maior valor dentro desse espaço aí. Como é que a gente descobre esse cara, né? Vou pegar aqui uma tangente, uma reta horizontal. Conforme a gente vai subir nessa reta, vai chegar uma hora que parei de tocar no gráfico da função. Tá? Então esse ponto aqui, sem dúvida nenhuma, é o ponto de máximo absoluto da função. Certo? Porque em todo o seu domínio não existe nenhum outro ponto que supere esse. Beleza? Da mesma forma, posso até aproveitar a mesma tangente. Da mesma forma, eu tenho aqui, esse pontinho aqui é um ponto de mínimo absoluto, certo? Esse camarada aqui, ele é um ponto de mínimo absoluto. Não tem nenhum outro ponto no domínio inteiro que seja menor do que ele. A função ela fica espremida entre o máximo e o mínimo absolutos. Só que, olha só que curioso, olha só para esse ponto aqui. Olha só para esse ponto aqui. Esse ponto aqui, vamos pintar ele de verde, Se a função, ao invés de estar definida em todo o seu domínio, ela tivesse definida, por exemplo, só aqui, só nessa faixa aqui, por exemplo, vamos pintar aqui de laranja. Imagina que a função tivesse restrita só esse pedacinho aqui, Esquece todo o resto e considera só o que está ocorrendo dentro da faixa laranja. Então, olha só, estou considerando um intervalinho aqui. Vamos chamar esse intervalinho aqui de I. Você concorda que esse cara ele é um ponto de máximo dentro desse intervalo? Certo? Como isso acontece, né? A gente diz que esse cara daqui ele é um ponto de máximo local ou máximo relativo. Tá? Por quê? Porque ele é um máximo desde que você restrinja o domínio da função
a um intervalo aberto. É crucial que o intervalo seja aberto, tá? Então eu encontrei um intervalo aberto ao redor do qual esse ponto aqui vira um ponto de máximo. Então ele é um máximo local. E analogamente a gente tem a figura também do mínimo local. Esse cara aqui, por exemplo, esse ponto aqui, por exemplo, você pode ver que ele é um ponto de mínimo local. Certo? Por quê? Porque eu consigo também encontrar um intervalinho, ó, vamos supor daqui até aqui assim, um intervalinho I', um intervalinho I', tal que nesse intervalinho, o que acontece? Esse cara é, de fato, o menor ponto da função no intervalinho. Ó. Nesse intervalinho aqui, com certeza, esse camarada é um ponto de mínimo, por isso ele é um mínimo local. Tá? Peguei um intervalo aberto, restringi a função e vi que aquele ponto era, de fato, o menor ponto dentro desse intervalo aberto. Lembrando que é crucial o intervalo ser aberto. Bom, então ó, a nossa terminologia é essa daqui, tá? O máximo absoluto ou o máximo global, que é esse cara daqui, né, nesse exemplo, né? Que é esse cara daqui nesse exemplo, é o quê? É o ponto maior da função em todo o seu domínio, tá? É um ponto M pertencente ao domínio, aqui D está fazendo o papel de domínio, tal que o f do M ele é maior ou igual ao f do x para qualquer outro x no domínio inteiro. Por isso que ele é um máximo global ou absoluto, tá? Analogamente, o mínimo absoluto é um mzinho, tal que ele é menor do que todo mundo em todo o domínio da função. Bom, e aí o máximo relativo, que no caso o máximo relativo é esse aqui, que a gente chama também de máximo local, é aquele ponto onde é um ponto Czinho, né, pertencente a um certo intervalo aberto, tal que neste intervalo, a f de x é menor ou igual ao f do c para todo x no intervalo. Então você restringiu a função, o domínio da função, a esse intervalo aberto. Nesse intervalo aberto, o teu c é um ponto de máximo, tá? Então ele é um máximo local ou máximo relativo. E analogamente, o mínimo relativo é quando você restringe também ao intervalo aberto, só que agora ele é menor que todo mundo dentro desse intervalo aberto. Beleza? Então, você tem aí máximo absoluto ou global, ou mínimo absoluto ou global, e o máximo ou mínimo relativos ou locais. Um exemplo dessa situação, né, é aqui com a função y igual a seno de x. Tá? Essa função ela é uma função periódica, ela vai se repetindo. Tá? E esses pontos aqui, ó, eles vão sendo pontos de máximo, né, que são aqueles pontos, para quem estudou aí trigonometria, né, que é outra coisa do pré-cálculo, crucial para dentro do cálculo, né? Inclusive nesse mini curso aqui que eu estou fazendo com vocês, eu evitei falar de trigonometria, tá? A gente está falando quase nada de trigonometria, mas num curso mesmo de cálculo, né, como a gente vê lá no Dominando o Cálculo, trigonometria é essencial, uma das partes mais importantes do pré-cálculo e que mais vão fazer diferença conforme você avança os estudos na parte de cálculo, tá? Então, é importante saber isso muito bem. Bom, então para quem sabe trigonometria, os valores máximos da função seno, eles vão acontecendo de forma periódica nos pontos da forma π sobre 2 mais 2kπ, né, onde o k ele é um qualquer número inteiro. E os mínimos vão acontecendo aqui embaixo, também de maneira periódica, nos pontos da forma x igual a menos π sobre 2 mais 2kπ, onde aí o k também pertence aos inteiros, né? O k também é um número inteiro. Então, a cada volta de 2π no círculo trigonométrico, você bate sempre no mesmo ponto. Então, os máximos e mínimos eles são separados sempre por 2π. Outro exemplo aqui é esse exemplo aqui da parábola de cabeça para baixo, tá? A parábola com equação y igual a 1 menos x ao quadrado. Tá? O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem, por exemplo, que o zero é um ponto de máximo global.
Não tem nenhum valor dessa função que vá fazer ela ultrapassar o valor em x igual a 0, né? Que tem aí o valor y igual a 1. Beleza? Então a função está totalmente abaixo ali. Então, x igual a 0 é o quê? É um máximo global, ou máximo absoluto dessa função. Só que, obviamente, né, por ser um máximo global, ele também é um máximo local. Só que essa função não tem mínimos nem absolutos, nem locais. Não existe um ponto, não existe uma maneira de você fazer um intervalo aqui, ó, nesse caso aqui eu ilustrei para você esse intervalo AB, não existe uma maneira de você fazer um intervalo aberto ao redor de quem quer que seja e que nesse intervalo você tem um ponto de mínimo. Não tenha. Porque à medida que a gente se aproxima, no caso daqui, tá vendo? Eu vou pegando valores cada vez menores. E como o B não faz parte do intervalo, eu nunca atinjo um mínimo, né? Eu sempre posso pegar um ponto mais pertinho de B que vai ser menor do que o ponto que eu peguei antes. Então, pelo intervalo ser aberto, a gente vê que essa função ela não tem como ter mínimos locais. Beleza? E outro exemplo, que é um exemplo também bem importante, é o da função cúbica, né? y igual a x ao cubo. Essa função, ela não tem máximos locais, nem globais, nem mínimos locais, nem globais. Tá? Ela não tem máximos e mínimos de forma alguma. Ela é sempre sem extremos globais e sem extremos locais. Bom, uma coisa que deve ser bastante óbvia para você, né, é que toda vez que a gente tem um ponto global extremo, um máximo global, um máximo ou um mínimo global, você vai ter um ponto global, um ponto local extremo. Tá? Então, ó, um máximo absoluto vai ser também um máximo local em particular, né? Porque se ele é maior que todo mundo, quando eu restringo o domínio a um intervalo, ele vai continuar sendo maior que todo mundo dentro desse intervalo restrito. A mesma coisa vai valer para os pontos de mínimo, tá? E eu quero fechar aqui essa sessão, né, vamos dizer assim, essa parte aqui da aula, falando de um resultado que é um dos resultados mais importantes quando a gente fala a respeito de continuidade. Quando eu fiz a aula de continuidade, eu não falei nesse resultado, tá? Porque como eu falei aqui, essa sequência de 5 aulas é para te dar, apesar de você... Eu acho que a gente vai ficar aí com mais 10 horas de conteúdo, tá? Somando todas as 5 aulas, algo em torno disso, mas ainda assim não é nem perto do que a gente vê nem no Dominando Cálculo, né? Porque no Dominando Cálculo a gente tem aí mais de 70 horas só de aulas, tá? Então, realmente, não tem como aqui nessa semana de aulas eu falar tudo a respeito de cálculo para você, tá? Seria impossível. Eu precisaria de muito mais tempo e para isso a gente já tem o Dominando Cálculo. Então, esse resultado aqui que eu vou mencionar agora foi um dos resultados importantes que ficaram de fora, tá? Mas ficaram de fora da aula de continuidade, porque ele é relacionado à continuidade, mas eu vou mencionar aqui para você porque ele é muito importante para aquilo que a gente está falando, né, a partir de agora, que são os máximos e mínimos, tá? Porque a gente não tem uma garantia de que eles existem, né? E esse teorema, chamado de Teorema dos Extremos, né, e também conhecido como Teorema de Weierstrass, foi um matemático importantíssimo do século XIX e que ajudou a formalizar o cálculo, juntamente com o Cauchy, né? Ele teve um papel muito importante na matemática do século XIX. Esse cara provou que toda vez que você tem uma função contínua, que está ali definida no intervalo fechado, né, ou você tem uma função contínua e restringe essa função, o domínio, a um intervalo fechado, o que acontece? O Teorema dos Extremos diz que existe um ponto de máximo da função nesse intervalo e existe um ponto de mínimo da função dentro desse intervalo. Ou seja, a função sempre atinge um máximo e sempre atinge um mínimo dentro desse intervalo. Então, faz sentido você procurar máximos e mínimos, porque o Teorema de Weierstrass ele diz que toda vez que você faz um intervalo fechado, vai existir um máximo e vai existir um mínimo. Beleza? Então é isso que quer dizer esse teorema. A gente não tem condições aqui de provar esse resultado, não é um resultado fácil de provar, e a gente não tem também tempo para fazer isso, mas ele é verdadeiro. E ele ajuda a gente a investigar a resolução completa do problema de encontrar máximos e mínimos, né, que é a retomada
daquele início dessa aula, né, que a gente colocou como motivação exatamente o problema das tangentes do Fermat, que era essa coisa do Fermat de transformar a busca por máximos e mínimos numa busca por tangentes. Então vamos lá, a ideia do Fermat, qual que foi a ideia dele, né? Como a gente já mencionou antes, a ideia do Fermat era de que nos extremos, vamos usar agora a nossa linguagem, né? Nos extremos locais, a tangente deveria ser horizontal, ou seja, a derivada deveria ser zero. Essa é toda a ideia do Fermat, tá? Então, ó, existe esse teorema de Fermat, que não tem nada a ver com o último teorema de Fermat, de teoria dos números, que diz o seguinte, ó, se eu tenho uma função que é derivável num ponto x igual a c, e esse ponto for um extremo local, ou seja, ele é um máximo local, ele é um mínimo local, e ele for um ponto interior de domínio, o que significa ser um ponto interior? Significa, por exemplo aqui, ó, significa que eu consigo encontrar um intervalinho aberto que inclui esse ponto e que está dentro do domínio. É isso que significa ser um ponto interior, tá? Então, ó, toda vez que eu tenho um extremo local, ou seja, um máximo local, um mínimo local, e ele é interior ao domínio, e a função é derivável, então, meus amigos, a derivada é zero nesse ponto de extremo. Então, aquela ideia, né, intuitiva de que a tangente vai ficando horizontal no ponto do extremo é correta. Isso dá para a gente um método para encontrar pontos de extremos, né? Porque uma vez que eu tenha esse resultado do Fermat, eu consigo então começar a pesquisar por pontos candidatos a extremos, né? Que a gente chama de pontos críticos, que são aqueles pontos onde a derivada se anula. Bom, mas por que esse resultado do Fermat ele é verdadeiro, né? Por que isso daí vale? Bom, vamos fazer aqui uma demonstraçãozinha desse resultado, tá? Vamos supor aqui, para clarear as ideias, né, que o C é um ponto de máximo da função, tá? Então vamos lá. Ó. Vamos suponha que C é um ponto de máximo local. Certo? Então, o que isso significa, né? Significa que existe um certo intervalo I contido no domínio da função, tal que o C é um ponto desse intervalo e o que acontece? F de x é menor ou igual a f de c para qualquer x pertencente ao intervalo. Beleza? Então aqui, ó, imagina que o intervalo em questão é esse cara daqui, né? Esse é o meu I. Aqui está o meu C, né? Que é máximo local. E aí o que acontece? Para todo H positivo, né, suficientemente pequeno, né, para que, por exemplo, aqui, ó, esse ponto aqui vai ser o ponto C mais H. Né? Então eu vou pegar um H positivo, só que ele tem que ser pequeno bastante para que C mais H esteja contido, seja um elemento, né, do intervalinho I. Tá? Então, ó, o que vai acontecer nesse caso? Como o C mais H está ali dentro do intervalo, o que a gente tem? A gente tem que o F de C mais H tem que ser menor ou igual ao F de C. Né? Por quê? Por causa disso aqui, né? Todo mundo no intervalo, já que o C é um máximo local, todo mundo no intervalo tem que ter a F menor ou igual a F do C. Então, ó, vai acontecer isso daqui. Isso aqui vai ser sempre menor ou igual a zero, certo? Então, como consequência, o limite, quando H tende a zero pela direita, de F de C mais H menos F de C sobre H, também vai ser menor ou igual a zero. Não tem como eu pegar valores menores ou iguais a zero, fazer o limite desses caras ser algo positivo. Vai ter que ser sempre menor ou igual a zero. Da mesma maneira, né, se eu pegar aqui, ó, C menos H, tá? Dentro do intervalo, o que vai acontecer?
Pela mesma razão, eu vou ter o quê? Eu vou ter que esse C menos H menos o f de C tem que ser o quê? Tem que ser também menor ou igual a zero. Só que quando eu dividir isso pela diferença, né, e a diferença aqui é o quê? É o H? Não, a diferença é menos H, tá? Eu estou fazendo aqui, ó, C mais menos H, tá? Então, se eu dividir pela minha diferença, que é menos H, como o numerador é menor ou igual a zero, mas o denominador também é menor ou igual a zero, menos com menos vai dar mais. Tá? Então, esse cara aqui, ele é maior ou igual a zero, certo? Então, ó, até esse negócio de menos com menos dá mais, a gente vê lá no Dominando o Cálculo, tá na parte de pré-cálculo. Então, é realmente assim para tirar todas as lacunas que você tem na sua formação. Mas vamos lá. Então, ó, o limite desse cara, quando o H tende a zero pela esquerda, né? E aqui eu vou botar mais H aqui, porque como o H aqui está tendendo a zero pela esquerda, né? É como se ele fosse o meu menos H desse lado aqui quando eu tinha um H positivo, tá? Então, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho que esse cara menos esse cara. Ó, se você quiser, para não confundir, em vez de H, vamos botar T. Para não confundir, tá? Então, o T é um número que está tendendo a zero pela esquerda. Ele está fazendo o papel do menos H nessa parte anterior aqui, tá? Então, isso aqui, ó, dividido pelo T, vai ter que ser o quê? Vai ter que ser maior ou igual a zero, certo? Só que por hipótese, a função é derivável no ponto C, certo? Então, como a derivada existe e a derivada é o limite, o que eu tenho? O limite à direita vai ter que ser igual ao limite à esquerda. Só que o limite à esquerda é maior ou igual a zero e o limite à direita é menor ou igual a zero, certo? Então, ó, o que eu vou ter? Eu tenho que a derivada, né? Ela vai ter que ser igual aos dois, né? Ela vai ter que ser igual tanto a esse cara aqui. Vamos botar aqui, ó, vou duplicar ele. Ela vai ter que ser igual tanto a esse cara aqui, quanto igual a esse cara aqui. Ou seja, a derivada é um número que é menor ou igual a zero e maior ou igual a zero ao mesmo tempo. Portanto, a derivada tem que ser zero. Beleza? Então, tá aí o teorema do Fermat devidamente provado, tá? Então, ó, para achar extremos locais em funções deriváveis, você simplesmente faz o quê? Você iguala a derivada da função a zero. Aí vão surgir os candidatos a pontos de extremo locais. Não significa que todo ponto que tem a derivada zero é um ponto de extremo local, tá? Isso é bem importante de enfatizar, mas todo extremo local, quando a função é derivável, vai ser um ponto onde a derivada é zero. Bom, daí surge essa terminologia, né? Que é a terminologia dos pontos críticos da função, que são simplesmente aqueles pontos no domínio onde a derivada se anula, tá? Então, os pontos críticos são os pontos de derivada zero, são os candidatos a extremos locais. Bom, exemplo. E aqui a gente vai usar dois exemplos que são exemplos de quando a coisa dá errado. Porque é importante entender quando a coisa dá errado, que é para você não repetir o erro, tá? Primeira coisa aqui, ó. Porque assim, é realmente muito comum, né? O aluno vê assim, pô, o professor falou que quando eu tenho um extremo local, é só eu fazer a derivada dele ser zero, tá? Então, aí o aluno passa a achar que todo ponto em que a derivada é zero é um ponto de extremo local. E isso não é verdade. Essa função aqui, ó, f de x igual a x ao cubo, a gente, se eu não me engano, a gente não fez essa derivada, mas acredita em mim, e pode ficar até como exercício para você, um exercício legal, você provar isso, a derivada desse cara é o quê? É 3x ao quadrado. E ela se anula
se o x for zero, certo? No zero, a tangente, ó, ela está passando aqui mesmo, tá? É uma tangente de fato horizontal. Só que esse ponto aqui, ele não é um extremo local, certo? X igual a zero não é extremo local. Você pode pegar aqui o intervalo que for ao redor do zero. Você vai ter valores maiores que zero e valores menores que zero. Então, zero não é nem ponto de máximo nem ponto de mínimo dessa função, em nenhum momento. Tá? Então, ó, a gente tem aqui um exemplo de um ponto crítico, porque a derivada dele é zero, que não é um ponto de extremo local. Então, ó, tem que tomar cuidado com isso. Não é porque a derivada é zero que você encontrou um extremo local. Você encontrou apenas um candidato a extremo local. E o outro exemplo, que é importante também, é um exemplo que você já viu outras vezes em outros contextos, né? Que é o seguinte, ó, é o da função módulo. Repara que x igual a zero é um ponto de extremo global, inclusive, né? A função módulo ela é sempre maior ou igual a zero. Então, o x igual a zero é um ponto de extremo global. Em particular, é um extremo local. Só que, apesar disso, ó, a gente tem que x igual a zero é extremo local e global também, claro. Mas f' de zero não é zero. F' de zero, na verdade, nem existe, tá? F' de zero não existe, né? Então, o que eu estou dizendo aqui? Que o cara pode ser um ponto de extremo local, mas se a função não for derivável, pode ser que a derivada realmente não existe naquele ponto. Então, apesar da gente ter um extremo local, a gente não pode encontrar esse cara fazendo derivadas iguais a zero, tá? Então, ficam aí esses dois exemplos para servir de alerta para você ter cuidado na hora de usar o teorema do Fermat e pesquisar por extremos locais, tá? Tudo que a gente viu nessa aula aqui leva a gente para o que eu chamo de método do intervalo fechado, tá? O que é esse método? É um método que você usa para encontrar extremos de uma função dentro de um intervalo fechado. Então, a primeira coisa, né? Vamos supor que a função esteja definida nesse intervalo fechado que vai de A até B. A primeira coisa que você vai fazer é determinar os pontos críticos dessa função, ou seja, encontrar os pontos que têm derivada igual a zero. Beleza? A segunda coisa que você vai fazer com este método aqui, tá? No Dominando Cálculo a gente vê métodos melhores, né, mais sofisticados, que vão depender de mais conteúdo matemático para funcionar, mas neste método aqui, com tudo que a gente viu desde a primeira aula, falando de limites, mais a aula de continuidades e mais a aula de hoje sobre derivadas, você teria que fazer o seguinte para encontrar os extremos. Você deve calcular o valor da f nesses pontos críticos e também nos pontos de fora do intervalo, né? Os pontos limites, né, do intervalo, ponto A e o ponto B. Então você vai precisar comparar f de A, f de B e f de C para todo C que é ponto crítico, ou seja, todo C que tem derivada igual a zero, tá? E terceiro cuidado que você tem que ter, né, é porque às vezes você pode estar diante de uma função que é uma função que não tem derivada em alguns pontos, né, que é, por exemplo, ó, o que acontece aqui. Esse bico aqui não tem derivada, tá? Então, quando você está diante de uma função que não é derivável em um número finito de pontos desse intervalo, o que você vai fazer? Você também vai calcular o valor da f nesses pontos onde não existe derivada. Tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai calcular os pontos críticos, calcular o valor da f nos pontos críticos, calcular o valor da f nos extremos, né, no A e no B, e, caso a função não seja derivável no número finito de pontos, calcular o valor da função nesses pontos onde ela não é derivável. Fazendo essas três coisas, você compara todos esses valores e os pontos extremos dentro desse intervalo fechado necessariamente vão ser um desses caras, né? Ou vai ser um ponto crítico, ou vai ser o A, ou vai ser o B, ou vai ser um ponto onde a função não tem derivada. Beleza? Então, toda vez que você estiver diante de uma função contínua, num intervalo fechado, os extremos têm que surgir daí.
E para fechar, para finalizar essa aula, que já vai chegando aí em quase 2 horas de duração, uma aula longa, como foram as outras aulas, né? Muito conteúdo que a gente está passando aqui, e ainda assim é só uma palhinha ali de como que funciona de fato o Dominando Cálculo, né? Isso que eu estou vendo aqui para vocês em 2 horas, lá no Dominando Cálculo é dividido em mais tempo, em mais aulas, né? E as aulas do Dominando também não tem 2 horas de duração, elas são aulas bem mais curtas, né? Até para facilitar para você fazer uma pesquisa por um tema específico, por um exemplo específico que eu usei numa aula, enfim. Então, para facilitar a tua vida, a divisão das aulas ela é muito mais frequente. A gente não tem uma aula de 2 horas em momento algum de todo o curso, tá? Então, ó, lá no Dominando você vai ter isso daqui muito mais mastigadinho e dividido em aulas diferentes. Além de poder contar, obviamente, com o suporte, né? Você vai poder perguntar ali nas aulas, você vai poder perguntar no grupo exclusivo do Telegram e vai poder também consultar o material didático para você revisar de forma bem mais rápida e também vai poder revisar fazendo os exercícios, né? Que são muito importante para você aprender matemática, né? Como eu falo, ninguém aprende matemática sem sujar as mãos. Você precisa colocar a mão na massa para aprender. E dificuldade que você possa ter com exercícios, você pode resolver primeiro consultando a resolução completa passo a passo de todos eles, que a gente tem também, e caso ainda tenha algo, caso ainda tenha alguma dúvida, você sempre pode tirar usando os nossos meios de suporte, né? Que é perguntando nas aulas ou perguntando também diretamente no grupo do Telegram. Aliás, perguntar no grupo do Telegram é bem legal, porque você pode mandar imagem, né? Você pode fazer ali um desenvolvimento qualquer e mandar a sua ideia como uma imagem. É bem mais agradável do que ficar digitando símbolos no teclado. Bom, então vamos lá, né? Vamos fechar essa nossa aula aqui com uma coisa que você certamente já sabe, lá do ensino médio, mas a gente vai ver aqui como que se chega nessa conclusão usando o cálculo. Com certeza não é necessário cálculo para você encontrar essa informação, mas vamos aproveitar aqui que a gente já fez isso tudo e vamos fazer uma pequena aplicaçãozinha e encontrar um ponto de máximo ou mínimo, não um ponto de extremo, usando as ideias do cálculo. E com isso a gente vai encontrar o vértice de uma parábola, tá? Vamos considerar então, ó, uma parábola que tenha essa expressão aqui, que é bem geral, né? Y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, né? Toda equação de segundo grau subentende, representa uma parábola, tá? Então essa aqui é uma equação bem geral. A gente está supondo, né, para ela ser de segundo grau, que o a é diferente de zero, tá? E eu quero que você mostre, nesse exemplo, que o ponto de vértice dessa parábola ele acontece justamente no ponto médio entre as suas raízes, tá? Então, uma maneira de você encontrar o vértice de uma parábola é você encontrar as raízes e pegar o ponto que está no meio. Aqui eu recomendo assim fortemente que você, antes de assistir o que eu vou fazer, você tente fazer por si só. Encare isso aqui como um exercício, tá? Vamos pensar o que da aula eu posso usar para tentar mostrar que essa informação que eu estou te dando aqui é de fato verdade, que de fato o vértice de uma parábola fica ali no meio das raízes, né? É a média das raízes. Como que eu poderia provar isso usando as ideias do cálculo? Bom, faça esse exercício, né? Então pausa agora, tenta um pouquinho e vamos retomar então. Você checa depois, né, para ver se de fato o que você pensou correspondeu àquilo que eu fiz, em linhas gerais, que é para ver aí, que é para fazer com que você tenha realmente uma postura mais ativa no aprendizado e tenha um aprendizado melhor. Eu sempre vou enfatizar isso para você, tá? Bom, o que a gente vai fazer então? Ó? Primeiro, vamos botar aqui no papel aquilo que a gente quer provar, tá? Então, ó, o exercício está dizendo que a gente quer provar que o vértice da parábola acontece no ponto médio entre as raízes, tá? Primeira coisa, né? Quais são as raízes de uma equação de segundo grau? Você tem aí algumas maneiras diferentes de descobrir, mas eu vou botar direto aqui para você. As raízes, elas são dadas por menos b, mais ou menos, a raiz de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2 vezes o a. Tá? Então, conforme eu vou mudando o sinal aqui, né? Menos ou mais,
eu vou obter as duas raízes. Então, o que vai acontecer, né? A média entre eles, quando eu somar os dois, essa raiz aqui, essa raiz aqui, quando eu somar, ela vai estar somando em um e subtraindo no outro, então ela vai se compensar e vai ficar o quê, né? A média vai ser igual a menos b sobre 2a, certo? Lembrando que a média eu vou ter que somar e dividir por 2, né? Então vai ficar no final das contas menos b sobre 2a. Tá? Então essa é a média das raízes. Tá? Então teoricamente essa tem que ser a coordenada x do vértice da parábola. Beleza? Então, ó, o que é o vértice? O vértice da parábola é um ponto de extremo da parábola, né? Um extremo local e, na verdade, global da parábola. Então, ó, como é que eu vou encontrar esse cara? Eu vou usar o teorema do Fermat. Eu vou pegar a expressão da parábola e vou derivar, igualar a zero, para encontrar o ponto crítico, tá? Então, vamos lá. Ó. Esse ponto crítico, ele vai satisfazer o quê? Y'. Como é que eu derivo aquilo ali? A derivada de ax ao quadrado, tá? Vai ser o quê? 2ax. A gente já viu, né, que a derivada do x ao quadrado é igual a 2x. E esse a não muda nada. Então, fica 2ax. E a derivada desse cara aqui é o quê? Derivada de uma reta, né? Você pode até pensar nisso aqui tudo. A derivada da reta é o coeficiente angular da reta, ou seja, vai dar apenas o b. Beleza? Eu usei aqui uma coisa que a gente não mencionou nessa aula, né, mas que a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Né? Isso é consequência da maneira como a derivada é definida através de um limite e a soma dos limites é o limite da soma. Tá? Então, você tem aí esse fato justificado. Tá? Claro que no curso mesmo, lá no Dominando Cálculo, a gente vai ver as propriedades da derivada com muito mais calma, né? Você vai ver uma por uma, vai entender por que elas são verdadeiras, mas aqui a gente tem um pouco de pressa, né? Já são aí quase 2 horas de aula, então vamos em frente. Bom, o que acontece, né? Para essa derivada ser zero, o x tem que ser igual ao quê? O x tem que ser igual a menos b sobre 2a. Então tá aí, ó. O ponto crítico é exatamente a média das raízes, tá? E se você fizer a conta com ele, você vai descobrir que, de fato, esse cara aí é um ponto de extremo local e global, beleza? Então, ó, o vértice é, de fato, a média das raízes, né? Isso daí justifica pra gente essa afirmação, né? A gente conseguiu, então, determinar um fato que na escola, você até consegue mostrar se você escrever essa equação da parábola na forma reduzida, né? Usando ali completamentos quadrados, e aí fica bem claro quem que é o vértice da parábola. Tá? Mas aqui, ó, com talvez até mais facilidade, porque a gente nem precisou usar completamentos quadrados, você também consegue descobrir o vértice da parábola usando as ideias do Fermat, de pegar o ponto crítico, né? Que é descoberto através de igualar a derivada da parábola a zero. Tá? Então, igualamos a derivada a zero e descobrimos o ponto crítico. Esse ponto é, de fato, um ponto de extremo e a gente tem aí, então, que, de fato, o vértice da parábola fica no ponto médio das suas raízes, beleza? Então, isso daqui é tudo que eu queria trazer para vocês a respeito de derivadas, né? Na verdade, não é tudo que eu queria trazer para vocês, é lógico que eu queria trazer muito mais para vocês, mas nessa proposta aí desse mini curso de uma semana de cálculo que a gente está fazendo, eu acho que fica de bom tamanho o que a gente falou até aqui sobre derivadas, tá? Na aula que vem, a aula de amanhã, a gente vai ter uma aula sobre integrais, e nessa aula a gente vai retomar muito daquilo que a gente viu aqui e vai até ver uma coisinha ou outra mais de derivada, porque isso é essencial para você ver também as integrais, tá? Então, vamos amanhã continuando o curso com a parte de integração e fica o convite para você, né, se você quiser ir além daquilo que eu estou fazendo aqui, ter um curso realmente completo nas suas mãos, que começa ali do básico, começa revisando a tua matemática básica e aprofundando essa matemática básica para que você tenha condições de brilhar no cálculo, né, para você ir de fato ali do básico ao avançado no cálculo,
você precisa entrar para o Dominando o Cálculo. E entrar para o Dominando o Cálculo agora é uma excelente ideia, porque a gente vai abrir já já a Black Friday. Pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo, a Black Friday já esteja aberta. Então ela vai começar no dia 11 de novembro. Não perde essa data por nada, porque vai ser o maior preço da história, o melhor preço da história. Vai ser a melhor oferta de todos os tempos do Dominando. Tá? Esse preço nunca mais vai se repetir, porque a gente sabe que, infelizmente, as coisas só aumentam. Então, mesmo que a gente faça uma oferta de Black Friday no ano que vem, ela não vai valer tanto a pena quanto hoje, porque os preços só sobem. Então, essa é a sua oportunidade para você entrar para o Dominando pagando o melhor preço possível, tá? E para saber mais sobre essa oferta, você clica aqui no link da descrição ou do comentário fixado, que lá eu vou te contar direitinho como é que você faz para aproveitar, beleza? Então, até a próxima, até amanhã. Agradeço também aos membros do canal. Aliás, esses vídeos aqui, essa série de vídeos, a gente deve retirar do ar em algum momento, mas eu vou deixar disponível sempre ali para os membros, tá? Para que eles tenham esse bônus aí por serem apoiadores desse trabalho, tá? Muito obrigado novamente aos membros e não se esqueça você de deixar o like se esse conteúdo agregou para você, se você gostou, e a gente se vê novamente no próximo vídeo.